As credenciais do apóstolo São Paulo, na sua defesa à igreja de Corinto, melhor, em segunda carta do apóstolo São Paulo, ele escreve uma carta sobre a sua defesa e ele apresenta as suas credenciais, contrária às credenciais dos falsos apóstolos que estavam infiltrados dentro da igreja de Corinto, tentando desfazer todo o trabalho que Paulo havia feito, ou seja, todo o ensinamento genuíno da verdade que Paulo havia pregado à igreja de Corinto. Agora tinha lá um grupo de falsos apóstolos trazendo as suas credenciais, que eram os seus status, as suas apresentações, as suas roupas finas, as suas apresentações, os seus currículos, as suas oratórias de nível altos, trazendo visões, apresentando algo da sua soberba, da sua vanglória. Então Paulo entra agora com outra forma, vai contradizer tudo isso, trazendo as suas credenciais contrárias dessa apresentação que eles costumavam se apresentar. E é sobre isso que nós estaremos falando em rápidas palavras. Em poucos minutos eu gostaria que você ficasse comigo até o final, é poucos minutos e nós já estaremos parando, mas é importante que você saiba quais são as credenciais do apóstolo São Paulo. Então, o tema é: quais são as credenciais do apóstolo São Paulo para a defesa do seu apostolado? E é sobre isso que nós estaremos falando. No final, se você quiser deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever neste canal, me seguir pelas outras redes sociais também, fique à vontade. Eu sou o pastor João Guimarães, da cidade americana, estado de São Paulo, no Brasil. Vamos lá, segunda carta do apóstolo São Paulo. Capítulo é o de número 11, a partir do versículo de número 22. Primeiro verso que nós estaremos lendo. Nós estaremos trazendo aqui uma leitura um pouco extensa, mas eu vou deixá-la na tela para você ir acompanhando juntamente comigo. Então, verso 22 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 22. Verso 22 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, diz assim o texto sagrado na versão NVI: são eles hebreus? Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Verso 23. Então ele traz aqui três apresentações que se igualaria, que neste sentido ele não estaria abaixo dos falsos apóstolos. Se eles forem israelitas, que são herdeiros da promessa, eu também sou. Se eles são hebreus da nação, ou seja, isso aqui fala sobre o seu dialeto, que falavam em aramaico, em hebraico, ele disse: eu também defendo bem. São eles descendentes de Abraão, o filho do patriarca? Ele disse: eu também sou da tribo de Benjamim. Então segue na igualdade. Agora aqui vem o verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Paulo está trazendo agora esse texto como se fosse aqueles outros versículos, para quem está me acompanhando desde o capítulo, do versículo 1, ele vai entender o que é que Paulo está dizendo. Paulo disse: eu não quero me gloriar. Então, estou falando aqui uma coisa que não é do meu costume fazer. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, porque ele está trazendo a sua história, o seu currículo, que são as suas credenciais, e é coisa que ele não gostava de se apresentar isto. Ele sempre tinha em primeiras mãos, a sua pregação da palavra, e não os seus testemunhos para se vangloriar. Mas no caso aqui,
ele era obrigado a trazer esta situação para a sua defesa. Então, seguimos aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Então, enquanto eles diziam que eles eram do nível alto, de um estilo, de uma etiqueta alta, Paulo disse, não, eu fui açoitado, eu fui assolado cada vez mais por causa do ministério do Senhor. Então, aqui Paulo agora cita várias situações que ele se enfrentou por causa do evangelho de Paulo. Contrário do ensinamento dos falsos apóstolos, para você entender, falsos apóstolos ensinaria, se você vir para Jesus, não terá mais problema na sua vida, não terá mais tribulações na sua vida, não faltará mais nada para você. Você não vai ter problema de saúde mais, você não vai ter problema de dinheiro mais, você não vai ter tristeza mais, você só vai ter alegria e vida ditosa. Paulo vem contrariar este ensinamento falso dos falsos apóstolos. Então ele começa dizendo, eu sou servo de Cristo mais do que eles. E agora ele apresenta as suas credenciais, contradizendo tudo o que eles ensinaram à igreja de Corinto, ou tentavam ganhar a igreja de Corinto. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Observa que naquela época existia falsos irmãos. Isso não é de hoje, isso já é de muitos anos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo está trazendo aqui a situação que ele enfrentara por causa do evangelho. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E é por isso que ele está se expondo aqui. É pela preocupação, pelo zelo com todas as igrejas. Este era o apóstolo, pastor, digno de ser observado, digno de imitá-lo. E aqui nós trazemos uma situação que ele apresenta com todas as suas qualificações para apresentar a igreja como é o contrário, como este evangelho é o que ele pregara, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho genuíno. Quem está fraco, que eu não sinta fraco também. Paulo está dizendo, eu não sou de aço, não sou de ferro, eu também tenho sentimentos que vocês têm. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ou seja, a situação das pessoas escandalizar, trazer mau testemunho, é como se fosse um fogo que atrapalhava o apóstolo, o sentimento que ele tinha contra essas pessoas. Ele vai no versículo de número 30 dizer, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, e não na minha glória, na minha fraqueza. E ele vai depois para o verso 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Ele tributa toda esta situação ao tribunal de Cristo.
em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui abaixado numa cesta e escapei das mãos dele. Paulo deixa claro que o evangelho de Cristo, quem quer viver de fato um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, ele não está buscando vida regalada. Não, ele está querendo trabalhar para Cristo. Ele está investindo no reino. E nesta investida no reino, ele está contra Satanás. E uma vez que você está contra Satanás, você está correndo risco de ser afrontado. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Não existe nenhuma vida regalada, uma vida ditosa para alguém que está resgatando alma para Cristo. É como você enfrentar um cativeiro no meio de bandidos armados e você for lá resgatar uma vida para trazer a liberdade. É óbvio que você tem que estar muito bem preparado para esse desafio. Então, isto é trabalhar para Cristo. Paulo traz aqui as suas credenciais dizendo, se de fato você está fazendo trabalho para o reino de Jesus, buscando almas para o céu, entrando no inferno, tirando almas para o céu, isto não é feito com maravilhas e com glórias e com regalias, não. Isto é feito com sofrimento, com tribulação e com muita luta. Mas, acima de tudo, Deus acima de tudo isso, maior, é o que nos dá graça, é o que nos dá força, e somente pela graça dele é que venceremos até o dia da volta de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado em vidas, o trabalho de cada um dos nossos trabalhos. Que o nome do Senhor seja glorificado, mas que nós tenhamos discernimento o que é trabalhar para Jesus. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração e para o meu coração. Estarei orando por você, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus, te dou graça, te louvo, porque tu és bom. Pai bendito, abençoa, Senhor, a cada um e dá-nos graça para que nós continuemos, Pai, fazendo a tua obra nessa terra. Em nome de Jesus.